Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Bom, hoje eu quero somente compartilhar contigo um texto ou um verso que podemos estar encontrando na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, bastante conhecido de cada um de nós, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar? Eterno Pai, bendito Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados e pedimos que, acima de tudo, o Senhor venha estar cuidando de cada um de nós. Santo Espírito, fala com a tua igreja, fala com todos aqueles que irão, acima de tudo, escutar essa mensagem essa que não é minha, mas é tua. O Senhor me presenteou para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. Fala conosco, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amados, Paulo vai falar com os irmãos e falar acerca da fé. No capítulo 11, versículo 1, Paulo vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente fica meio que sem entender, né? Bom, na verdade, eu sempre costumo dizer isso, que fé é Deus te dar um chequinho em branco e você não saber o valor, mas usá-lo no momento da dificuldade. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Bom, a gente sempre costuma dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E muita gente só vai utilizar ou de fato saber que tem fé no momento de adversidade, no momento em que tudo estiver conspirando contra, no momento em que ele receber uma notícia que de fato não gostaria de receber. Bom, geralmente a fé, ela é, acima de tudo, utilizada quando todos os recursos humanos se acabam, quando todas as portas se fecham e quando todos saem de perto. Aí a gente entende de que precisamos ter fé. Sim, precisamos ter fé para passar de ano, precisamos ter fé para chegar em algum lugar, precisamos ter fé para que o relacionamento seja restaurado, precisamos ter fé. E se na nossa vida não tiver fé, a gente não chega em lugar algum. Olha aqui o que Paulo ainda vai dizer no versículo 2. Foi por ela que os amigos alcançaram um bom testemunho. E Paulo vai já ainda escrever, e ele ainda vai citar os heróis da fé, Abraão, Noé, tantos e tantos outros heróis da fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquilo que eu quero tratar com você, é que no capítulo 11, verso 6, eu poderia muito bem falar de subtópicos, falar de contextos bíblicos, mas sabe, o meu jeito de falar é um jeito simples. Eu não estou aqui para que você muitas vezes fique com dúvida, não, de uma forma bem simples. Eu quero tão somente falar de que a melhor maneira de você agradar a Deus é tendo fé. E Paulo é quem está dizendo isso, não é eu, é Paulo. Ele escreveu aos irmãos hebreus e disse algo bem interessante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma coisa eu entendo, por isso que Deus me impulsionou a esta palavra. Porque a gente muitas vezes quer agradar tanta gente, sabe? Agradar aos líderes, aos pastores, agradar a
tanta gente, isso não é errado. Mas primeiro a gente precisa agradar tão somente a Deus. E como é que isso ocorre, pastor? Através da tua fé. Talvez o momento onde a qual você esteja passando, ou a luta que você está travando, ou até consigo próprio esta luta, a saber que podemos estar chamando de batalha interior. É uma batalha que muitas vezes ninguém pode lutar por você, porque é você quem vai ter que ter fé. Anteriormente, no capítulo 10, no versículo 38, Paulo vai falar aos irmãos algo bem interessante. Ele vai falar: o meu justo viverá pela fé. Só sabe viver pela fé quem um dia passou por uma crise, por uma luta, por um problema, ou por uma situação que aos seus olhos já estava quase perdida. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer que para Deus não há nada impossível. Talvez alguém até tenha dito para você esses dias: não adianta mais lutar, já está perdido. Talvez o médico já chegou e disse: olha, não vai adiantar mais vocês virem aqui, porque a gente só está esperando o dia de desligar os aparelhos. Eu estou sentindo a graça de Deus. Talvez alguém chegou e disse: não procura mais a porta de emprego, porque você não tem qualificações. Você não está, o seu currículo não é adequado ao perfil de funcionário que queremos. Porque sempre eles falam assim. Mas quem abre porta é Deus, quem cura é Deus, quem restaura a família é Deus, quem dá a última palavra é Deus. Lembra de Jesus quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo e de repente as ondas começaram a se levantar e eles ficaram atemorizados. Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não está querendo pessoas que têm uma fé grande. Não. Porque em uma certa feita o próprio Jesus mencionou dizendo que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai vivenciar muitos milagres. Sabe, meu amado e minha amada, o que nos falta, na verdade, é crer mais e duvidar menos. É saber que aquele que promete, ele cumpre. Que o tempo de Deus vai chegar e quando a gente menos esperar, a gente vai ver Deus fazendo. Ainda no capítulo 10, versículo 36 de Hebreus vai dizer: necessitais de perseverança para que depois de haver feitos a vontade de Deus. E que vontade seria essa? Ter fé. Alcanceis a promessa. Meu amado, não é tempo de duvidar. Não é tempo de desistir. Tua família, ela é um projeto de Deus. Se foi Deus quem abriu a porta, só Ele que fecha. Talvez o médico tenha desenganado alguém. Mas você já parou para perguntar ao médico dos médicos, a Jesus? Porque tem horas que Deus quer confundir a medicina. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver fé. Ah, pastor, falar é fácil. Tem horas que até eu preciso ter fé, meu amado e minha amada. Mas com Deus, em Deus, nós vamos vencer. E certamente, quando você passar por esta situação, quando estiver dando o teu culto de ação e graça, você vai dizer: verdadeiramente Deus é fiel. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Galardoador é aquele que entrega, que presenteia, que sabe presentear alguém. E sabe qual é o presente? É o milagre. É aquilo que você tanto precisa. É aquilo que talvez para alguém não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou fazer algo novo.
e sobrenatural. E muitos vão ver e vão dizer verdadeiramente: Deus é fiel na vida dele e na vida dela. Amém? Creia tão somente que Deus pode fazer, que Deus está fazendo, que Deus está te presenteando. Conforme eu disse, galardoador significa aquele que recompensa, aquele que presenteia, aquele que traz um galardão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o teu trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, Deus tem recompensa para mim e para você. Toma posse dessa palavra, segurou, guardou no seu coração. Então, acima de tudo, viva. Não seja apenas mero ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor. Desde já, quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos em Moçambique que também tem nos ouvido. Olha, vez por outra a gente tem conversado sempre com os homens de Deus de Moçambique. Tem muito vaso de honra lá. Então hoje eu quero mandar um abraço especial para os irmãos em Moçambique. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. E obrigado por você também estar repassando a palavra do Senhor. Amém? Um abraço do pastor Carlos Adriano, daqui do Brasil, da cidade de Recife, estado de Pernambuco, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um abraço a você também do YouTube, que sempre tem compartilhado para a glória de Deus. Um abraço também a todas as rádios, rádio web, rádio local, a cada radialista que transmite, que tem um prazer em compartilhar a Bíblia na mão, e de igual modo a você também, de cada grupo, a você que tem suas linhas de transmissão e com muito carinho tem compartilhado essa palavra. Um abraço e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz e que Deus te abençoe hoje, sempre e eternamente. Ô glória!